A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira. Ao passar no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de dar seu like e fazer seus comentários, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Hoje venho trazer um tema bastante complexo da nossa fé, sobre o termos tribulação versus glória, onde está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Vejamos como está escrito. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia após dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Então, amados irmãos, é um assunto que o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Então vamos entender um pouco o que é glória. Esta palavra o apóstolo Paulo tinha em mente o Velho Testamento, se referindo a um rei sentado no trono da sua glória, a sua realeza. Ele tem em mente, quando ele vai falar da glória, ele tem em mente lá o Velho Testamento. O rei sentado no seu trono, na sua realeza, no seu trono de glória. E aí Paulo faz uma construção aqui, da tribulação. A tribulação, no Novo Testamento, nos termos grego, ela tem uma conotação, era chamado no termo também, na linguagem latim, como tribulum. Tribulum era um rolo grosso, cheio de prego, cheio de prego. E então aquele rolo passava por cima dos cereais. E palha ia caindo para um lado e cereais ia caindo para o outro. Um contexto esmagador. Então, o apóstolo Paulo, ele constrói esses dois termos, glória versus tribulação. Então, parece o termo bastante oposto, porque tribulação, ela fala de esmagamento, de sofrimento, de guerra, de luta, de provações. E glória fala de nobreza, de exaltação, Mas aqui ele constrói esse contraste. O apóstolo Paulo faz esse contraste entre
tribulação e glória. Sobre este paradoxo. É um verdadeiro paradoxo da nossa fé. Como entender tribulação versus glória? Como entender a junção dessas palavras que na linguagem de Paulo, que ele constrói aqui, é através da tribulação que prepara o caminho para chegar à realeza, para chegar à verdadeira glória. Então, o apóstolo Paulo enfatiza a nossa momentânea tribulação. Ela produz em nós um peso de glória. O que ele está querendo dizer assim é que a glória, ela nos leva a superar essa tribulação, porque essa tribulação, ela é momentânea. Agora, entendemos os efeitos, irmãos, que esta tribulação traz na nossa vida. Primeiro texto aqui, que vamos ler, em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 5, onde o apóstolo Paulo, aqui ele está abordando do que aconteceu na Macedônia, né, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, mas só que lá ele não aborda com plenitude o que aconteceu na Macedônia, né? Mas no capítulo 1, do verso 3 ao 5 de 2 Coríntios, ele vai narrar aqui, expressar aqui o que aconteceu com eles na Macedônia, o que eles passou na Macedônia e o que foi que a tribulação produziu neles. Ele diz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação. E qual opera, suportando com paciência as mesmas aflições que padecemos. E a nossa esperança é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sabeis da nossa tribulação. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremente agravados, mais do que podíamos suportar de modo tal que já desesperamos. Mas em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para não confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então aqui, ele apresenta para nós a didática de Deus, o processo que Deus permitiu eles passar, que até da vida eles desesperou. Mas ele fala que a tribulação, o que ela produziu? Ela produziu consolação. Ela produziu, irmão, intimidade com Deus. E fala
a tribulação que nós passamos, ela produziu também consolação nos vossos corações. Então, amados, esse contexto parece um paradoxo da nossa fé. E muitas vezes nós não entendemos o processo que estamos passando, a guerra que estamos dentro dela, mas tudo tem no pano de fundo, irmão, muitas vezes a vitória, né? A vitória, ela vem carregada de uma face carrancuda de Deus. Muitas das vezes, quando passamos por um processo, não entendemos a didática de Deus. Não entendemos o ensino pedagógico que vai produzir através daquela tribulação. E aqui, Coríntios, no capítulo 4, irmãos, ele faz, antes de chegar no capítulo 5, né, Paulo faz 3 contrastes. Primeiramente, ele faz o contraste do 16, porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, contudo o interior se corrompe, né? Aqui é o primeiro contraste, né, entre o homem interior e o homem exterior. O homem interior se renova e o exterior se corrompe. Agora, no 17 ele faz outro contraste, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Segundo contraste. Depois ele faz o terceiro, não atentando nós nas coisas que nós vemos, porque o que nós vemos é temporais. O que nós, fala aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por que ele faz esse contraste? Aqui, porque ele tem em mente o capítulo 5. E o capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 1, ele vem preparando todo esse terreno para ele poder narrar aqui o capítulo 5, que vai falar, ele vai especificar a verdadeira glória do salvo, a verdadeira glória do crente. E aí ele vai dizer, porque sabemos que se a casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa não feita por mão, mas eterna no céu. Então aqui ele usa a figura de linguagem, uma linguagem também do Velho Testamento, de um tabernáculo. Lá nós vemos que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, né? E lá ele colocou num tabernáculo ele colocou o altar de incenso, no Santo do Santo ele colocou a arca, ele colocou as tábuas da lei, eles colocou o maná e as varas de Arão. Então Paulo, quando vai falar aqui do nosso corpo, que o nosso corpo, quando ele vai falar da morte, ele tem em mente um tabernáculo. Por quê?
Porque o tabernáculo era móvel. Ele movia de um lado para o outro. Entendeu? Por que que ele usa a figura do tabernáculo? Para falar para nós. Para falar para nós. Que nós não temos uma morada fixa aqui. A nossa morada é no céu. Então ele usa a figura do tabernáculo para enfatizar nós. Quando essa nossa casa, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa não feita por mão, mas eterna. E ele tem em mente aqui o corpo glorificado, a glória eterna, a glória plena. Então por isso que ele enfatiza a tribulação como um rolo compressor, como um rolo esmagador que passa por cima de nós, no sentido da guerra, no sentido da luta, no sentido do que passamos. E muitas vezes olhamos e achamos que não tem uma solução. Parece que não acontece nada, só vida de tribulação. Entendemos, caríssimos, entendemos o assunto pedagógico. Nós não temos que ser masoquista, como alguém que sofre e ama sofrer. Não. O que Paulo quer transmitir para nós são os ensinos pedagógicos que o sofrimento nos traz. Para preparar o quê? Para preparar o nosso homem interior. O que está dentro de nós. Algo imortal que está dentro de nós. Vejamos, irmão, o que o apóstolo Paulo, o que ele fala na primeira carta, o apóstolo Pedro, o que ele fala na sua primeira carta de Pedro. Vamos ver o verso 1 aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, e que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus, para a salvação, para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais um pouco contristados por várias tentação, para que a prova da vossa fé, muito mais do que o ouro precioso, que perece ser provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo, aqui o apóstolo Pedro, ele enfatiza o nosso sofrimento, comparado com um ouro precioso, como esse metal valioso, que quando passa pelo fogo, né, é queimado toda a escória dele. E aí começa a aparecer a nobreza daquele metal. Assim, ele enfatiza que é a nossa fé. Por que sofremos, irmão? Primeiramente, sofremos porque o nosso padrão divino é contrário ao padrão do mundo. O padrão do mundo não encaixa no nosso padrão. Por isso, sofremos. Em segundo ponto, porque sofremos? Porque estamos sendo aprovados por Deus. Estamos sendo testados por Deus. Para saber o que tem dentro de nós. Saber que tipo de material
está se desenvolvendo na nossa caminhada cristã. É um teste para quê? Para ser aprovado por Deus. Não diz lá em 11 de Hebreus que os santos, eles moravam nas cavernas da terra, se vestiam de pele de ovelha, os quais o mundo não era digno. Por quê? Porque o padrão que foi formado nele, dentro dele, não condizia com o padrão do mundo. Foi um padrão celestial que foi formado dentro dele. Então, irmãos, nós devemos entender o Evangelho, a sua linguagem, não é uma linguagem romântica, não é uma linguagem de mil maravilhas. Não, irmão. O Evangelho, ele nos confronta. Por que ele nos confronta? Para formar dentro de nós a imagem e semelhança de Cristo. Diz lá, na carta do apóstolo João, no capítulo 3, né, que o apóstolo João, ele falando sobre nós, como que Deus está nos formando para fazer de nós semelhante a Cristo. Ele fala 1 João capítulo 3 do verso 2, e ele diz: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque como o veremos. Então, por que sofremos, irmãos? Porque estamos sendo moldados, estamos sendo construídos dentro de nós aquilo que havemos de ser. Ser o quê? Ser semelhante a Cristo, porque como o veremos. Então, este assunto é um assunto magnífico. E o apóstolo Pedro, ele, do capítulo 1, irmão, ele fala por que nós somos provados e o que é que vai acontecer com nós através da nossa aprovação, do que sofremos, do que passamos. Vejamos bem o que ele diz: a qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Qual é o final? Qual é o propósito pedagógico dessa tribulação? É dar para nós uma alegria inefável. O que significa uma alegria inefável? É uma alegria indizível. É uma alegria que o nosso espírito não dá conta de falar, não dá conta de descrever. Então, você está entendendo? Porque você está sofrendo, é para produzir em você um gozo indizível. Um gozo que nós não damos conta de expressar. É por isso que você sofre. O Evangelho te confronta. Porque para você ser padronizado em Cristo, ser como Ele é. Então eu trago para você aqui
essa reflexão para você que está na guerra, para você que está dentro da fornalha de fogo, sofrendo, padecendo perseguição, ultrajado, os espíritos guerreando, o demônio muitas vezes dentro da tua casa. Mas saiba de uma coisa, tudo isso que tu está passando é uma obra que Deus vai fazer na sua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você está dentro da didática de Deus, da missão pedagógica de Deus. Sofrimento não é para nos instruir, é para nos ensinar, é para nos amadurecer, é para nos fazer crescer, sabe? É para mudar nós, tirar de nós a roupa de menino e colocar a roupa de um homem maduro, de uma mulher madura. É esse o propósito de Deus. Fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração. Comparta nossos vídeos para a edificação do povo de Deus na terra. Fiquem com Deus.